Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da LAMIA UFPE. Este evento é um evento em parceria da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com a Secretaria de Saúde de Caruaru. Me chamo Douglas Souza, atualmente sou estudante de Medicina da UFPE, Campus Agreste, e também sou integrante da LAMIA. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês o professor Dr. Fabrício Souto, que é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco e também doutor na área de imunologia pela USP Ribeirão Preto. O tema de hoje vai se tratar sobre imunopatogenia da Covid-19. Aqui abaixo terá um formulário, caso alguém tenha alguma dúvida referente à palestra. No mais, desejamos a todos uma ótima palestra e também um ótimo evento. Muito obrigado. Então, bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, na figura de Tiago, e a todos os membros, né, da Liga Acadêmica Multidisciplinar de Infectologia do Agreste, né, por a oportunidade de falar com vocês sobre um pouco de imunopatogenia do COVID, certo? Eu sou o professor Fabrício Souto, sou professor da Faculdade de Medicina, do Núcleo de Ciências da Vida, do campus do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, vou apresentar para vocês um pouco sobre essa parte da imunopatologia da COVID, certo? Para vocês lembrarem um pouco dos números, né, de casos de COVID, a situação global ela ainda é crescente, tem aproximadamente 62,2 milhões de casos confirmados e 1.453.000 mortes no mundo todo. No Brasil, esse aumento não é diferente, a gente tem aproximadamente 6,2 milhões de casos confirmados e aproximadamente 173 mil mortes, né? Em Pernambuco, o dado de 29 de novembro, a gente teve até o momento 181.841 casos confirmados, né, de Covid, e tivemos 9.030 óbitos, né? Isso foi retirado do Instituto de Riscos e Desastres, né, no dia 30. Por isso é importante ainda o uso de máscara e o distanciamento, né, entre as pessoas, ou o que é chamado de distanciamento social, principalmente em pontos que com maior número de pessoas, como shopping, praça, ônibus, entre outros. Para vocês lembrarem, né, o SARS-CoV-2, esse vírus, ele precisa entrar dentro da célula através de uns receptores, como a enzima conversora da angiotensina 2, que é o SE2, ele precisa também de outra proteína, que é o TMPRSS2, e em alguns casos, como em linfócitos TCD4, eles utilizam do CD4 também para dar entrada na célula. A partir do momento que tem entrada na célula, você tem a fusão com a membrana celular e depois a replicação dentro dessa célula, levando à morte dessa célula e a liberação de partículas virais. Aqui também para vocês recordarem, já até mostrei isso em outra apresentação anterior, né, a expressão do EC2, ou a enzima conversora de angiotensina 2, ela é distribuída em todo o organismo, tanto nos olhos, coração, rim, intestino, fígado, entre outros, e focando mais principalmente no pulmão, que estão presentes em células epiteliais da vasculatura pulmonar, né? Após ter a entrada nisso, né, no pulmão ou em qualquer outro órgão, você tem um período de incubação, ou seja, o vírus está ali ainda replicando, e tem uma fase assintomática que vai até no quinto dia, mais ou menos. Após esse período de incubação, já tem a resposta viral iniciada, e você começa a iniciar a resposta imune do hospedeiro, gerando o quadro de infecção sintomática, que passa a ter os indivíduos apresentarem febre, tosse, entre alguns outros sintomas. Quando a resposta imune ela continua, ou seja, o indivíduo desenvolve já uma COVID grave, você tem uma hiperinflamação com a síndrome de angústia respiratória, pode levar também à disfunção
orgânica e também a sepsis. Esse paciente, ele pode, na resolução, evoluir, né, recuperar da doença, ou seja, não há muita lesão, o paciente não desenvolve uma sepsis, ele consegue sobreviver. Por outro lado, o paciente no estado grave, ele pode desenvolver um pior prognóstico e levar à morte. Aqui é um quadro da resposta imune, basicamente, né, da infecção do SARS-CoV-2 no pulmão, onde há níveis aumentados, níveis ou células aumentadas de macrófagos inflamatórios, como aqui mostrado. Esses macrófagos inflamatórios vão secretar IL-1 beta, que vão ativar as células T. Há também a ativação de células dendríticas, que estão presentes e provavelmente absorvem antígenos virais, que vão apresentar essas células T virgem. As células NK também, junto com macrófagos inflamatórios e neutrófilos ativados, podem matar células epiteliais, né, lesionando essas células, e podem ser que liberem também mais partículas virais. Além disso, a formação do MAC, né, que é o complexo formado pelo complemento, ou seja, vai induzir maior lise dessas células. E o sistema complemento participa ativamente desse processo. Mas aí esse é um cenário inicial, né, da resposta imunológica, mas há também várias repercussões na imunopatologia dessa doença, né. Uma das repercussões ou alterações mais visíveis são as alterações hematológicas que ocorrem após a infecção por SARS-CoV-2. Que é um estudo que utilizou 109 pacientes, né, 56 que não apresentaram a síndrome da angústia respiratória e outros 53 que apresentaram. O que a gente observa que há um aumento do número de leucócitos naqueles pacientes que têm o ARDS, né, que é a síndrome da angústia respiratória, comparado aos pacientes que não possuem essa sintomatologia. Isso é maneira tempo-dependente, variando do dia 1, dia 3, dia 7 dia 14. Também se observou um aumento do número de neutrófilos, né, principalmente no dia 1º, dia 7, naqueles pacientes que tiveram a síndrome da angústia respiratória aguda. Por um lado, tem um aumento, ou seja, uma neutrofilia, há uma redução de linfócitos, a linfocitose é uma redução desse, como vocês podem observar aqui, a linfopenia, né, ou seja, uma linfopenia, uma redução desses linfócitos na circulação. E a gente vai ver, entre outros mecanismos, o porquê dessa redução e as consequências dessa redução. Aqui, embora há uma linfopenia, uma redução desses linfócitos na circulação, há também uma ativação, uma maior ativação dessas células, desses linfócitos, principalmente mostrando aqui o linfócito TCD8. Essas células, elas apresentam marcadores de expansão clonal, conseguem ter a capacidade efetora, no caso da doença moderada, né? No entanto, quando você tem uma doença grave, essas células, elas passam por o que a gente chama de exaustão. Começa a apresentar marcadores de exaustão celular, que é o marcador de morte celular, que é o PD-1, o TIM3, o NKG2A, que vão mostrar que essa célula, ela está exaurida, ela não possui capacidade para ter sua capacidade micobicida ou induzir uma resposta imunológica efetiva. De maneira semelhante, há também as células TCD4, elas também, em uma doença moderada, ela possui uma capacidade proliferativa, apresenta receptores e moléculas responsáveis pela resposta antiviral. No entanto, quando você tem essa gravidade, ou seja, a gravidade da COVID aumentada, essas células, elas entram em exaustão, assim como o CD8, a CD4 também, levando a um pior prognóstico do paciente. Ou algo paralelo da imunopatologia também que ocorre é o aumento na produção de imunoglobulinas, como IgM, IgG, e essa produção ela está relacionada com gravidade.
Aqui mostrando pacientes com a produção média, né, de níveis de IgM e IgG. Vocês podem observar aqui na segunda semana há um pico, tanto de IgM quanto de IgG, né, e isso também continua, ou seja, há um aumento progressivo. Isso, dessa expressão que a gente relacionou com a gravidade, a gente pode ver por aqui que realmente está relacionado com a gravidade. Se você pegar pacientes mais graves, eles apresentam títulos maiores, tanto de IgG quanto também de IgM, tanto de IgM quanto IgG. Além desses anticorpos específicos para o SARS-CoV-2, há também uma liberação de anticorpos totais, uma liberação de anticorpos gerais. E desse processo de inflamatório na infecção inicial, né, que constitui a imunopatologia, está relacionada à liberação excessiva de citocinas inflamatórias, né, conhecido como tempestade de citocinas. Essas citocinas inflamatórias, elas vão aumentar o número de células inflamatórias no local, levando a maior edema e outras disfunções que a gente vai apresentar a seguir. Aqui é um resumo do que eu falei até agora. O que se observa desses eventos da imunopatologia, né? Os padrões imunológicos da COVID incluem a linfopenia, como eu mencionei, que é uma característica fundamental dos pacientes com COVID-19, especialmente em casos graves. A gente observa aqui a redução de linfócitos TCD8, TCD4, células NK e também de células B. Ocorre também, em paralelo a isso, a ativação de células T, como CD8, CD4, com aumento de moléculas como CD69, CD38, CD44. Essas células ativadas, nos casos graves, exibem um fenótipo de memória central, com outros níveis de produção de interferon gama, IL-2 e TNF. Elas não só estão ativas, mas também levam à exaustão, ou seja, à disfunção, né? Os linfócitos mostram fenótipos de exaustão, apresentando, por exemplo, como mencionei, a proteína de morte celular programada PD1, o domínio de imunoglobulina, aqui de células T, de mucina 3, que é esse TIM3, e o NKG2A. Então, são moléculas que estão relacionadas ao perfil de exaustão, de morte celular, de incapacidade dessa célula de induzir o efeito, né? Aqui também a gente observa que há níveis aumentados de neutrófilos em paralelo a isso, né? E são significativamente altos em pacientes graves, enquanto há uma redução de monócitos na circulação, eosinófilos e basófilos. E há o aumento da produção de citocina, especialmente IL-1 beta, IL-6 e IL-10, que é outra característica chave de pacientes com COVID-19 grave. Os níveis de imunoglobulina também estão aumentados, assim como os títulos mais altos de anticorpos totais. Então, quais seriam os mecanismos que desencadeiam essa imunopatologia na COVID-19, né? Quais são os potenciais mecanismos relacionados a esse processo? Um primeiro mecanismo, né, que está relacionado à depressão e exaustão de linfócito, é a expressão da molécula CE2 em linfócitos T. A célula, então, o vírus ele consegue entrar nessa célula, inibindo essa célula. Por outro lado, em paralelo, há um aumento concomitante dos níveis de citocinas inflamatórias, promovendo a depressão e exaustão dessas células T. Aqui a gente observa que o vírus também, diretamente, ele consegue lesionar órgãos linfóides, né, incluindo o baço e também glândulos linfáticos, e com essa lesão, essa lesão desses órgãos, contribui para uma linfopenia. Há também níveis aumentados de ácido lático que vão inibir a proliferação e levando à disfunção desses linfócitos.
O que a gente observa também com a linfopenia, ela pode levar ao aumento da infecção, ou seja, se você tem poucos linfócitos, vão ter pouco controle, né, dessa infecção, há um aumento, né, tem alguns estudos que mostram que pacientes com COVID apresentam um número maior de bactérias, por exemplo, no pulmão, como Klebsiella, entre outras. Esse aumento de micro-organismos vão estar relacionado ao aumento do número de neutrófilos, ou seja, o recrutamento desses neutrófilos vindos da circulação. Mecanismos potenciais relacionados a essa tempestade de citocinas tem que as células TCD4, né, elas podem ser rapidamente ativadas e convertidas em células TH1, que vão secretar, né, GM-CSF, estimulando monócitos a liberarem mais citocinas, como a citocina IL-6. Então, aumenta o número dessa citocina. Há um aumento também na subpopulação de monócitos CD14 e a liberação exacerbada de L1-beta. Outra célula que participa desse processo de tempestade de citocina é a TH17, ela vai produzir a IL-17, que vai induzir o recrutamento de monócitos, neutrófilos e macrófagos, e com essas células vão aumentar o número de citocinas liberadas, IL-6, IL-1, TNF, entre outras, que vai comunicar com piora do paciente. Esse excesso de anticorpos que a gente comentou, né, ele vai induzir maior ligação às partículas virais, aos vírus. No entanto, esse processo, ou anticorpos monoclonais neutralizantes direcionado ao vírus, pode aumentar a entrada desse vírus nas células, através do receptor FC dessas células, como linfócitos T ou outras células. Então, o que a gente chama de antibody dependent enhancement, ela acaba favorecendo a entrada do vírus e aumenta mais a replicação viral, o que está relacionado também com pior prognóstico. Então, esse aqui é o cenário dos possíveis mecanismos que a gente observa em relação à imunopatologia, né, da COVID-19. E quais as implicações? A gente tem a imunopatologia, a resposta imunológica muito exacerbada, e qual seria, então, a implicação clínica? O que pode observar nas implicações clínicas dessa imunopatologia, né? Quais os efeitos da linfopenia na infecção por SARS-CoV-2? Ou seja, se essas células reduzem, né? Qual seria o efeito na COVID-19? E produzindo muita citocina, seria bom ou seria ruim? Qual seria o estado ou o perfil clínico observado nesses pacientes, né? Um dos efeitos e consequências da linfopenia é o aumento de neutrófilos, por isso que eles usam, muitos trabalhos usam razão, neutrófilo, linfócito, para ver que o paciente ele aumenta, quando aumentar mais essa razão, ou seja, está aumentando mais neutrófilo, o paciente está com pior prognóstico. Então, um dos efeitos dessa linfopenia, uma das consequências, é o aumento do número de neutrófilos. A gente pode observar aqui que há um aumento realmente em pacientes com COVID-19. Os neutrófilos são fundamentais no combate a bactérias e fungos, e uma hiperinflamação estão relacionadas à lesão orgânica, né? Atribuída, claro, por inúmeros mecanismos. Essa célula não só combateria a infecção, mas também ela, num estado hiperinflamatório, estaria relacionada a maior lesão orgânica. Aqui é um trabalho também que demonstrou, né, que há a formação de armadilhas extracelulares de neutrófilos, que, por um lado, ela é muito interessante para conter para conter bactérias e fungos, entre outros micro-organismos, mas ela, por conter na sua estrutura DNA, histona, espécie reativa de oxigênio, pode lesionar um tecido, né? Então, como podemos ver aqui, há um aumento de neutrófilo e há também aumento na circulação desses pacientes, dessas NETs. E também, se você purificar os neutrófilos desses pacientes, observa um aumento dessa liberação dessas armadilhas extracelulares de neutrófilo.
Aqui podemos observar na imunofluorescência, né, a formação dessas NETs nos pacientes com COVID-19. Aqui a marcação de mieloperoxidase, da histona e do núcleo, né, formação, ou seja, do DNA. A presença dessas NETs, ou seja, desses neutrófilos, não só no pulmão, aqui exemplificado no pulmão, mas em qualquer outro órgão, como rim, coração, fígado, entre outros, ela leva a maior lesão pulmonar, maior destruição do parênquima pulmonar e levando à disfunção desse pulmão. Então, até esse estudo, ele propõe que se você usar DNases, inibidores de elastase, inibidores da PAD4, que está relacionado à formação dessas NETs, pode favorecer ou melhorar o quadro desse paciente, né? Outro efeito nessa imunopatologia, o que pode ser observado, quando se há um aumento dessas citocinas, ou seja, um aumento dessa tempestade de citocinas, você observa um aumento da formação de dedímeros, que é isso aqui. Então, paralelo a essa linfopenia e neutrofilia, há também um estado de aumento de fatores de coagulação, exemplificado aqui à direita, ó, quando você tem aumento da citocina, aqui exemplificado da IL-6, há um aumento também de dedímeros, que é um produto da degradação da fibrina, ou seja, ela é uma substância produzida pelo organismo para impedir a formação de coágulos. Esse dedímero está aumentado nos pacientes, né, com síndrome da angústia respiratória aguda, que pode ser observado de maneira tempo-dependente, comparado àqueles pacientes que não apresentam essa sintomatologia. Esse aumento nessa cascata de citocina também leva a maior agregação plaqueta monócito, né, nos casos mais graves da COVID-19. Como podemos ver aqui, de modo gravidade dependente, há uma maior agregação e ativação de plaquetas, e essa ativação de plaquetas leva a maior agregado de células monócitos. Com essa maior, né, liberação de citocinas, esse evento todo de cascata de coagulação, há uma hipercoagulabilidade e aumento dessa ativação plaquetária. Nesse aumento dessa ativação, há a formação de microtrombos, como visto aqui, esse é um tecido retirado do pós-mortem de um paciente. Você observa um aumento de formação de microtrombos, e também visto aqui, de maneira 3D, uma oclusão das artérias pulmonares, comparada aos indivíduos aqui com artéria pulmonar normal. Então, essa hiperinflamação, ela leva a um estado de hipercoagulabilidade, uma ativação plaquetária, uma agregação dessas plaquetas e monócitos. Qual é o outro evento clínico que a gente pode observar frente a essa liberação exacerbada de citocinas? Um outro evento além disso, né, do que foi demonstrado de interferência no sistema de coagulação, também ocorre uma maior lesão orgânica, né? Aqui exemplificado novamente, se pegar o aumento da IL-6, uma das citocinas pró-inflamatórias relacionada com pior prognóstico na COVID, a gente observa que o aumento dela também está relacionado com o aumento da lesão hepática, da lesão renal e também da lesão cardíaca, aqui pelo CKMB, ou creatinoquinase MB do coração. Aqui é o efeito, mostrando o efeito disso, né, e principalmente naqueles pacientes que apresentam a síndrome da angústia respiratória aguda. Aqui é um resumo dos eventos clínicos da imunopatologia da COVID, né, as implicações dessa imunopatologia, né, em pacientes com COVID é apresentado uma linfopenia. Esses pacientes com linfopenia são mais propensos a infecções por micro-organismos ou por não controlar a infecção, o que leva à progressão da doença
e aumento da gravidade desses pacientes. Além disso, a tempestade de citocina, elas podem iniciar a disfunção de múltiplos órgãos, né, por inflamação, que a gente observa aqui, principalmente IL-6, IL-10, IL-1 beta, TNF, entre outras, levando à disfunção múltipla de órgão, né, o que contribui também com eventos posteriores de lesão pulmonares, a lesão hepática, como aqui mostrado pela alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase e glutamina transferase. Tem a lesão renal também, ureia e creatinina, e observado com marcadores de lesão cardíaca da creatina quinase e da lactato desidrogenase. Então, isso aqui é um cenário que observa clinicamente desse paciente uma maior lesão orgânica e também, paralelo a essa linfopenia, um aumento da infecção bacteriana e fúngica, e contribuindo também para a sepse desses pacientes. Isso é um evento paralelo que a gente pode observar, ou concomitante, por assim dizer, que envolve na imunopatologia da COVID, que são os sinais e sintomas neurológicos, né, que ocorrem como resultado da infecção do SARS-CoV-2. Esses incluem, mas é claro, não estão limitados a dor de cabeça, tontura, mialgia e fadiga, e síndrome da angústia respiratória, mas podem ocorrer encefalites, né, nesses pacientes, podendo levar também a essa inflamação neuronal, levando a falhas cognitivas, ao delírio, ao acidente vascular cerebral, né, pode levar a convulsões, a lesões da medula espinhal, ou a síndrome de Guillain-Barré, como é relatado em alguns pacientes. Todos estão associados a essa infecção por SARS-CoV-2. Outros autores já têm demonstrado que essa infecção, ela é capaz, após a entrada do vírus, ele é capaz de infectar células neuronais, assim como astrócitos. Além disso, os pacientes que recuperam, outros autores descrevem que pacientes que recuperam dessa infecção, ou seja, após a infecção ou no estado de recuperação, apresentam ansiedade e depressão, o que varia entre 3 a 15% entre pacientes com sintomas graves e médios, né? Em conjunto, essa COVID-19, então, ela apresenta uma gama de resposta imunopatológica frente à infecção, que pode levar a esse distúrbio completo. É claro que ainda há evidências, ainda buscam evidências mais novas, né, que apontem melhores desfechos para esses pacientes. Ainda há outros mecanismos imunopatológicos a serem descritos, nem tudo foi ainda descrito, e espero que ainda haja uma terapia, principalmente das vacinas que já estão bem em fase avançada. E é isso que eu tinha que comentar para vocês da imunopatologia, né? Eu fiz uma abordagem geral. Novamente eu queria agradecer a Liga Acadêmica Multidisciplinar de Infectologia do Agreste, né? Ao campus do Agreste e à Universidade de Medicina, o Núcleo de Ciências da Vida, tanto ao UFPE e também ao Laboratório de Imunopatologia, que é a Exame, do que eu faço parte e desenvolvo pesquisas. Aqui para deixar para vocês um guia que a gente desenvolveu durante esse período de pandemia, ainda está desenvolvendo, está na 17ª edição, e vocês podem encontrar nessa página do irrd.org, em Guideliners, e também convido, isso é uma liga que a gente recentemente criou, juntamente com os alunos lá da UFPE de Recife, que é a Liga Acadêmica de Imunologia Celular Aplicada. É uma liga inicial, vocês podem encontrá-la no Instagram. E muito obrigado, mantenham esse, né, distanciamento e uso de máscara, e podem mandar para mim perguntas, né, que eu responderei através desse e-mail, né, fabricio.souto@ufpe.br. Então, muito obrigado a vocês e desejo um restante de evento excelente.